Bom dia, pessoal. Nós vamos dar seguimento à nossa disciplina Psicologia Social 1 e hoje, dando continuidade ao que a gente iniciou na semana passada, a gente começou a falar da tradição alemã em Psicologia Social, a gente vai falar do Wilhelm Wundt. Semana passada nós falamos do Karl Marx, hoje falaremos do Wundt e depois, um pouco mais para frente, a gente vai falar do Sigmund Freud. Então, compondo aí a principal trilogia de autores alemães ou da tradição alemã, austro-húngaro em psicologia social. O texto de referência dessa aula, como todo mundo sabe, ainda é o livro do Robert Farr. Há um texto de referência do historiador da psicologia, do Saulo de Araújo, que é bem didático para falar qual foi a grande influência do Wilhelm Wundt para a psicologia social moderna. Então, eu sugiro que vocês leiam ambos os textos, e para quem quiser um material mais didático, mais pontual, o que não exime a leitura desses dois que eu acabei de referir, ainda é o livro da Psicologia Social, Perspectivas Psicológicas e Sociológicas. Um pedaço do capítulo 1, do desenvolvimento das ciências sociais na Alemanha, e o capítulo 2, a consolidação social como disciplina independente. Esse texto está no drive de vocês e ele vai falar da Alemanha e do Wundt em especial. Tá, quem foi o Wundt? Qual a sua importância para a psicologia? O Wundt era um médico, ele tinha outras formações também, um pouco de filosofia, mas essencialmente medicina. Ele nasceu em 1832 e vai falecer em 1920, e ele é responsável por ser... E ele é considerado o fundador, o pai fundador da psicologia social moderna. Acho que é muito importante falar disso, essa história é amplamente conhecida na psicologia. Entre 1871 e 1979, o Wundt encampou uma disputa muito grande dentro da universidade ao qual ele estava vinculado, que era a Universidade de Leipzig, na Alemanha, para criar uma cátedra de psicologia. O que isso quer dizer? Vocês devem se lembrar que num dos primeiros vídeos, numa das primeiras aulas que eu deixei aqui para vocês, eu falei que os fatos psicológicos ou os temas de interesse da psicologia eram estudados desde a antiguidade grega, desde quando a gente tem relatos aí de atividade humana. Então sempre houve um interesse por investigar fenômenos psicológicos, sejam eles individuais ou coletivos. Só que esses estudos eles eram primeiramente feitos com base em concepções religiosas, das mais diversas formas, e também das mais diversas perspectivas religiosas, e depois a partir de investigações filosóficas, ou seja, a partir das elucubrações, das ideias, dos argumentos de indivíduos que se debruçavam sobre temas específicos. Então, por exemplo, por que as pessoas, qual é o sentido da vida, o que é o amor, quais são as condições de uma boa vivência, de uma boa existência, por que as pessoas se juntam para trabalhar. Então eram argumentações em cima de argumentações, primeiro calcados na religião e depois na filosofia. Quando Auguste Comte e outras pessoas, a gente já falou disso aqui também, começaram a falar que a ciência, para a gente ter um conhecimento, uma produção de conhecimento verossímil e correta sobre o mundo, nós deveríamos deixar de lado essas concepções filosóficas e religiosas e calcar a produção desse conhecimento a partir da ciência. O que isso significa exatamente? Que a gente não pode ficar somente pensando sobre o mundo, por mais adequado, ou por mais correto, por mais profundo, por mais complexo que seja a produção desses argumentos, tal como faz a filosofia. O que a gente precisa fazer são testagens sobre o mundo para descobrir as leis de funcionamento que podem ser expressas em bases matemáticas que ordenam, então, os fenômenos físicos, sociais e mentais. Para isso, o Auguste Comte e várias outras pessoas vão dizer que é necessário, então, organizar experimentos controlados, mexendo, alterando algumas variáveis desses fenômenos para saber quais são as suas características de expressão. Então é necessário produzir um conhecimento que não seja um conhecimento de um indivíduo sobre o mundo, mas que seja um conhecimento universal, que seja um conhecimento fidedigno,
neutro sobre os fatos da existência. Isso é a ciência, é testagem de hipótese e controle de variáveis em ambientes laboratoriais ou em campos que também sejam controlados. Então, por exemplo, se antes se concebia uma concepção religiosa que chovia porque Deus estava punindo determinada população ou que estava beneficiando determinada população mediante o quanto essa população seguia os ditames religiosos, a ciência vai explicar que existem condições climáticas de temperatura, umidade e pressão que fazem chover. Quais são elas? Então a gente tem que mexer nas variáveis para saber como que vai chover. Então, mantendo determinada temperatura, mantendo determinada umidade, se eu mexer na pressão atmosférica, quando vai chover? Ou ao contrário, eu posso manter a pressão e a temperatura estáveis e mexer na umidade. Quando vai chover? Então, se a gente vai mexendo nessas variáveis e fazendo testes, hipóteses, a gente vai poder chegar numa expressão matemática que vai nos informar como e em quais condições os fenômenos ocorrerão. Se isso vale para os fenômenos físicos, isso vale para os fenômenos mentais. É necessário, e esse conhecimento é neutro. Por que neutro? Porque se existem leis que regem a expressão do fenômeno, eu, você ou qualquer outra pessoa que fizer experimentos sobre qualquer fenômeno vai chegar à mesma conclusão. Então o conhecimento precisa ser objetivo e neutro, e não ficar à mercê das concepções de cada um dos sujeitos. Isso basicamente é a ideia de ciência. É nesse contexto que o Wilhelm Wundt vai desenvolver suas pesquisas. Então, se a psicologia no tempo do Wundt ela era um interesse generalista, né, da sociologia, da filosofia, da medicina e da biologia, o Wundt vai bater o pé e comprar uma briga gigantesca na sua universidade para falar o seguinte: não, psicologia é um ramo autônomo que estuda fenômenos mentais específicos, tem um objeto de pesquisa específico e merece métodos e instrumentos específicos para produzir suas análises. Então a psicologia não pode ser um sub-ramo, uma subespécie de qualquer outra disciplina. Ela é uma ciência completa. Então ela merece uma cadeira, ela merece uma linha de pensamento e financiamento próprio, como as outras ciências. Então o Wundt ele vai criar, e eu já vou falar para vocês, a gente vai discutir qual é o objeto da psicologia para o Wundt, mas ele vai criar a disciplina psicologia científica na Europa, praticamente. É ele que vai conseguir fazer isso. Claro, a partir dos seus contatos políticos, da sua inteligência, da sua articulação, dos seus contatos e da sua capacidade de convencimento de outros pesquisadores acerca do seu projeto. Então ele empreendeu uma tarefa hercúlea, gigantesca, para tirar a psicologia do ramo ou do campo da filosofia para colocá-lo dentro do discurso científico. Por isso que se diz que o Wundt é o pai da psicologia científica moderna, porque ele criou a cátedra, a cadeira, né, a disciplina de psicologia como ciência nas universidades, e esse modelo foi sendo progressivamente copiado em outras universidades, e ele criou também o primeiro laboratório de investigação científica em psicologia, com financiamento próprio e com interesses específicos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o Wundt ele vai dizer o seguinte: a psicologia tem um objeto de estudo específico que a distingue das demais ciências. Que objeto de estudo é esse? O Wundt vai dizer que o objeto da psicologia é a mente consciente, né? Não é o inconsciente, não são os sentimentos, não são os afetos, não são as representações. É a mente consciente do sujeito, né? É aquilo que o sujeito é capaz de relatar sobre a sua própria experiência. Como assim relatar sobre a sua própria experiência? Perguntas muito simples. E a preocupação do Wundt, porque ele era médico, fisiologista, é fazer uma psicologia científica de cunho fisiológico e experimental. Como assim? Ora, como que a gente... a partir de que momento, ou a partir de quais condições de iluminação, nós somos capazes de distinguir um objeto?
né? Então, por exemplo, imagina você numa sala, numa penumbra, a partir de quanto de iluminação você é capaz de ver um objeto se movendo, ou um objeto, mesmo que estático, mas ver um objeto. Ou então, a partir de que momento, a partir de que nível de excitação você é capaz de distinguir o som. Essas podem parecer questões prosaicas, né, de menor importância, mas não são. Imagine, por exemplo, que é muito importante você saber quanto de iluminação ou de lumens é necessário para uma determinada lâmpada emitir, para que o sujeito perceba a mudança desse estímulo e possa tomar uma ação na vida. Pensem no semáforo de trânsito. Se a luz do semáforo for muito fraca, ninguém vai ver a mudança de luz e o trânsito não flui, ou flui caoticamente. Se a luz for excessiva, talvez a gente tenha um gasto de energia elétrica que é cara, é um bem público, e que pode sobrecarregar, por exemplo, o sistema e eventualmente fazer essa lâmpada queimar devido à emissão de muito calor. Então talvez haja uma taxa de iluminação, um limite mínimo e máximo de iluminação, no qual nós evitamos que essa lâmpada exploda, queime, né? Ou então que ela não seja vista pelas pessoas. A mesma coisa dos ruídos. Qual é o nível do ruído suficiente para uma pessoa ser estimulada e tomar uma ação no mundo? Então, por exemplo, um alarme sonoro de um carro, um alarme de uma residência, o bip de um micro-ondas. Qual a altura que esses estímulos têm que ter para que os sujeitos sejam excitados por essa percepção e façam algum ato no mundo? Imagina o bip do micro-ondas. Essa não era uma preocupação do Wundt, mas é uma decorrência. Se ele for muito pequeno, muito baixo, né, de baixa intensidade, ninguém ouve o bip e você não vai lá desligar, né, ou não vai pegar a comida que ficou quente. Se ele for excessivamente alto, ele vai criar incômodo nas pessoas. Então talvez haja aí um limiar mínimo e máximo que seja aceitável para a gente escutar esse bip e fazer algumas coisas. E pensem em exemplos. Excitação fisiológica, né? O quanto a variação de estímulos causa e é perceptível, ou não causa e não é perceptível para a percepção humana. Essa era a grande preocupação do Wundt como psicólogo. Eu falei de micro-ondas que não existiam na época do Wundt, eu falei de semáforo que não existia na época do Wundt. O que existia na época do Wundt? Imagine que nesse contexto social do Wundt, grandes preocupações que a psicologia vai ser chamada a responder são preocupações ou de guerra ou preocupações da produção fabril. Então imagine, você precisa saber, para um sujeito que vai para uma guerra e vai usar, por exemplo, uma espingarda, o quanto ele é capaz de enxergar, qual é a distância máxima que ele é capaz de enxergar, estamos falando de acuidade visual, para não errar um tiro, para não errar um alvo. Então é necessário desenvolver um instrumento para medir a acuidade visual, né? E, por exemplo, o sujeito tem que ficar horas deitado numa posição, um atirador de elite ali com um rifle para acertar um alvo, tem que ficar horas sem se mexer, prestando atenção, concentrado excessivamente, para não errar o seu alvo. Quanto de tempo esse sujeito é capaz de ficar prestando atenção antes de cansar? E aí poder comprometer toda uma campanha militar. Então é necessário a gente medir essas capacidades. Se você põe um sujeito numa guerra, que ele é um correspondente, ele precisa levar mensagens do fronte para a base, ele precisa, por exemplo, ser um bom corredor, ou então ser rápido, ter uma destreza muito rápida. Então a gente precisa ter um teste que meça destreza, né? Não dá para você colocar um sujeito que seja coxo, que seja manco, para sair correndo num campo de guerra. Então a gente precisa de um teste que meça o desempenho do sujeito em corrida, que meça a velocidade, que meça, é melhor ele correr de dia, de noite, é melhor ele consegue correr com eficácia com quantos quilos nas costas? Ele consegue correr sendo alvejado, né, ou com muito barulho? Ou será que a gente consegue fazer alguns mecanismos de dessensibilização para que esse sujeito suporte o barulho das explosões das bombas e mesmo assim não deixe de combater? Então o Wundt vai ajudar a desenvolver uma série de testagens de características individuais
que são consideradas benéficas, úteis para um combatente. E do outro lado, vamos pensar no chão da fábrica. Um sujeito que lá na época do Wundt tinha que trabalhar numa linha de produção horas e horas sem parar, fazendo movimentos repetitivos, quantas vezes esse sujeito é capaz de fazer esse movimento repetitivo? Por exemplo, torcer uma peça para ser encaixada em determinado lugar, sem causar exaustão física, né? Para que não cause lesão de esforço repetitivo no braço desse sujeito. Precisa medir. Se esse sujeito tem que encaixar pecinhas pequenininhas uma na outra, é necessário que a gente faça teste de acuidade visual. Se esse sujeito tem que trabalhar no computador, horas a fio, vendo coisas muito pequenininhas se movimentando para fazer decisões importantes, nós temos que fazer testes de estresse visual, de percepção visual, ou então de distinção de cores, né? Que cor que é melhor a gente colocar numa parede de um restaurante para que o sujeito não se sinta estressado. Vocês já comeram no McDonald's? Vocês já perceberam que todo McDonald's é vermelho e amarelo? Vocês sabem por que ele é vermelho e amarelo? Porque a psicologia fisiológica, quando vai estudar, vamos dizer assim, o impacto das cores na subjetividade, vai ver que vermelho e amarelo cria conflito, cria desconforto. Então a ideia é que você sente, sem perceber, você está sendo influenciado por aqueles estímulos externos, e você come mais ou menos rápido e vai embora do fast food para ceder lugar para o outro. Essa é a ideia do vermelho e do amarelo. E é por isso também que o Ronald McDonald não é um palhaço nada agradável. Não é porque alguém teve um mau gosto de fazer aquele palhaço que parece o It, mas sim porque houve uma série de estudos para dizer qual é o grau mínimo aceitável, e ele também não é um monstro, mas qual é o mínimo grau aceitável para o sujeito ficar num ambiente ou não ficar num ambiente. Então todo mundo já ouviu falar aqui de design de interiores, imagino, né? Então se você tiver uma casa em tom pastel, em tons claros, você sente mais conforto se você estiver numa casa ou num ambiente que seja vermelho. Por quê? Porque isso tem a ver com psicologia fisiológica, a maneira pela qual nós interpretamos o estímulo externo e ela nos cria conforto ou desconforto. Então, basicamente, o Wundt se preocupava em estudar a medição de qualidades individuais ou de características individuais, o quanto elas eram afetadas por estímulos internos, por estímulos externos, por externalidades, a fim de promover a melhor adaptação mediante a produção do conhecimento do sujeito inserido nesses espaços. Quando a gente consegue, a lógica é a lógica da ciência. Quanto mais eu consigo entender como o ambiente externo afeta, estimula o sujeito, fazendo adaptação ou desfavorecendo a adaptação, melhor eu posso fazer tomada de decisão. Colocar o homem certo no lugar certo, produzir o ambiente certo para a pessoa certa, e assim sucessivamente. Essa é a preocupação do sistema de produção capitalista. É a preocupação do darwinismo. Produzir ou melhorar a adaptação. O que isso tem a ver com a psicologia? Com o fato de que quando a gente compreende como o ambiente externo, a partir de determinadas leis que estão ocultas e precisam ser conhecidas por intermédio da ciência, significa que nós podemos intervir nessas externalidades para que elas causem impactos nas internalidades dos sujeitos. Essa é a relação por Wundt entre externalidade e internalidade, entre aspectos inatos e aspectos externos da subjetividade. Então a gente pode, por meio de um conhecimento científico, produzir alterações, intervir e melhorar, em última instância, a qualidade de vida ou os ganhos do indivíduo, de uma grupalidade, diante das exigências externas. Como você faz isso, segundo Wundt? Medindo qualidades individuais. Como você mede qualidades individuais, segundo Wundt? Com testes psicológicos. O Wundt vai ser um dos principais, um dos primeiros pesquisadores que vai propor a utilização de testes para aferir características humanas. E essa ideia vai atravessar a psicologia. Então, por exemplo, o teste de Binet-Simon, os testes de Galton, os testes de personalidades vão estar calcados nessa ideia, ou de inteligência vão estar calcados nessa ideia. A ideia de que nós temos traços biologicamente organizados, características biologicamente organizadas que podem ser medidas
por instrumentais técnicos desenvolvidos especialmente para esses fins e que podem nos auxiliar a melhor ajudar o sujeito a ser adaptado a um ambiente ou a outro ambiente. Seleção de emprego faz muito isso. O sujeito vai fazer uma seleção de emprego, tem um teste psicológico. Quem tirou carta? Quem tira carta faz teste de psicomotricidade, PMK, né? Teste que vai aferir a sua psicomotricidade. Quando você vai ao oculista e ele fica te mostrando aquelas letrinhas, ou carrinhos, ou balãozinho, para você, estou vendo, não estou vendo? Teste psicológico que está medindo a sua acuidade visual. Ou quando as crianças pequeninas, os bebês nascem, elas têm que fazer teste auditivo, né, para saber se é surdo ou não. Então fica lá soltando, põe um foninho na criança e fica soltando um monte de estímulo, né, de pouquíssimos decibéis até um limiar ali médio de decibéis para ver se a criança está escutando. E assim sucessivamente. Mas é necessário, segundo Wundt, testar, porque os testes geram leis e as leis de funcionamento nos permitem tomar decisões sobre o mundo. Então o Wundt vai fazer teste. A primeira grande vertente, então, dos estudos do Wundt são estudos sobre experimentalismo laboratorial para estudar processos perceptivos e sensoriais básicos, ok? Características e traços internos dos sujeitos que podem ser medidos com um instrumento externo. Aí tem várias coisas em jogo, das quais a gente vai destacar duas. Primeiro, que é a suposta neutralidade da aplicação dos testes ou dos instrumentos científicos para ler o mundo. Como assim neutralidade? Do que valeria eu fazer um teste com você e o seu colega fazer um teste e dar resultados diferentes? Nós vamos ter dois resultados por uma mesma característica a ser medida. Então pensem no seguinte exemplo. Eu aplico um teste de inteligência em você tira 100. Seu colega aplica um teste de inteligência em você tira 50. E aí, sua inteligência é 100 ou 50? Isso faz diferença. 100 é a média, 50 é extremamente problemático. E aí, se um terceiro colega fizer um outro teste novamente, ele é 130, qual é a sua inteligência? Você é médio, você está abaixo da média, ou você está acima da média? Então, o teste ou o instrumento, ele tem que ser neutro, tem que ser muito bem feito para que, qualquer que seja o aplicador, o resultado seja o mesmo. Guardadas as... Claro, você vai aplicar o teste em condições similares. Eu não vou aplicar um teste de inteligência numa sala de aula e depois de novo no shopping center e depois eu vou aplicar de novo com você na balada. Eu tenho que manter a influência externa padronizada. Ou eu sempre aplico no shopping, ou eu sempre aplico no laboratório, ou eu sempre aplico numa sala fechada. Mas o resultado tem que ser consistente, porque senão, se ele variar muito, significa que eu não estou medindo nada. Porque a ideia básica é a da constância das características fisiológicas ou das capacidades psicológicas. Você tem um quê de inteligência, tem um nível de inteligência, sempre vai ser esse nível de inteligência. Você tem um tanto de acuidade visual, sempre vai ser essa acuidade visual. Você tem um tanto de memória e atenção, sempre vai ser essa memória e essa atenção. Você tem um tanto de agressividade, sempre vai ser esse tanto de agressividade. O teste tem que ser desenvolvido com muitas pessoas, com uma população grande, passando por testes estatísticos específicos, para que seja garantida a sua eficácia, a sua fidelidade, a sua veracidade diante do objeto que ele está medindo. Então, esse é o primeiro ponto. Os experimentos, eles têm que ser experimentos que meçam não os interesses do aplicador, mas sim as características do sujeito que está sendo alvo do teste. Certo? Mas o Wundt não é bobo. O Wundt vai dizer o seguinte, prestem atenção na pergunta. Você vai lá fazer um teste oftalmológico. Quando o médico oftalmo pergunta para você, você está vendo a letra? Qual letra você está vendo lá na frente? Ou você está vendo o carrinho, você está vendo o balão? Essa não é uma simples pergunta para o Wundt. Isso envolve o fato de você ter que olhar, perceber o estímulo e pensar, estou vendo, e ele está virado para a esquerda. Estou vendo o objeto, e ele está nítido.
esse processo de pensar sobre o estímulo e emitir uma opinião, isso se chama por Wundt um mecanismo de introspecção. Tudo bem, gente, a gente comumente associa a introspecção quando a gente fica parado, pensando sobre os nossos sentimentos profundamente. Para o Wundt, a introspecção, ele está falando de uma coisa mais simples, que é percebo o objeto e emito uma opinião dizendo se eu estou percebendo o objeto ou não. Nós não estamos falando de juízo de valor, nós estamos falando de sim percebo, não percebo. Sim escuto, não escuto. Sim consigo carregar tantos quilos, não consigo carregar tantos quilos. Mas o movimento é que está em jogo, o movimento cognitivo, o movimento de pensamento que está em jogo para o Wundt. Você precisa parar para pensar e emitir uma opinião. Isso se chama introspecção. Então, o que a psicologia está medindo no final das contas, ou o que o sujeito está fazendo no final das contas, não é dizer a verdade, porque eu posso mentir. Ah, você está vendo aquele objeto lá longe a 500 metros? Não estou vendo nada. Ah, estou, entendeu? Só para não ficar fora do grupo. Você consegue distinguir 18 matizes de cor branca? Ah, consigo. Entendeu? Você consegue levantar 150 quilos? Claro que eu consigo. O sujeito pode mentir, mas é o mesmo movimento que está em jogo para o Wundt. Você consegue ver o objeto? Deixa eu pensar. Sim. Você consegue ver o objeto? Deixa eu pensar, ver e pensar. Não. Mas eu vou dizer a verdade ou vou mentir? Mas o movimento é o mesmo. Eu vou ter que pensar, vou ter que aferir algum julgamento sobre a existência ou não dessa percepção. Esse é o movimento de introspecção para o Wilhelm Wundt. Quando eu faço um movimento de introspecção, ou seja, de aferir acerca da existência ou da estimulação dessa percepção sensorial, o que o Wundt também nos diz é que nós estamos fazendo um movimento de tomada de consciência sobre determinado estímulo. Você está vendo? Me deixa pensar. Sim, pensei. Racionalizei. Não vi. Você racionalizou. Então, o que você está fazendo? Você está pensando. Então, a psicologia para o Wundt é a ciência que estuda o processo de pensamento racional, consciente. Ora, o Wundt sabe que existem processos mentais inconscientes, mas não tem como medir. Como é que você vai medir o inconsciente? Né? Aliás, quando você já fala que eu acho que isso é inconsciente, eu tenho um elemento inconsciente na minha vida, você já está fazendo uma aferição racional consciente sobre essa, vamos dizer assim, afetividade, essa representação. Para o Wundt, então, em alguns momentos da vida, você lá é tomado por raiva, e você não sabe por quê. Então, esses fenômenos afetivos, esses fenômenos psicológicos inconscientes existem para o Wundt, só que a gente não consegue medir. O que a gente consegue medir são os fenômenos racionais conscientes, principalmente os da psicologia fisiológica. Então, se eu não consigo medir o inconsciente, isso não quer dizer que ele não exista. Para o Wundt, isso só quer dizer uma coisa, que o mundo inconsciente não é científico. Não dá para medir cientificamente. Isso vai dar uma grande briga na história da psicologia, né, principalmente depois que o Freud começa a escrever, mas o que nos importa nesse momento é a seguinte ideia que o Wundt vai lançar. Como não podemos medir o mundo ou a dimensão inconsciente da vivência humana que existe, ela não é científica. Nós não temos instrumentos para medir. Então a psicologia, enquanto ciência, não deveria se preocupar com essa esfera, com esse âmbito da subjetividade. A psicologia, como ciência, deve se preocupar com a parte racional, a parte que pode ser medida por meio de testes. É isso que é psicologia científica. Se isso é psicologia científica, nós temos que dar dinheiro para essa psicologia científica. Então, nada de dar dinheiro, nada de ter curso superior, nada de ter seminário, nada de mobilizar esforços que não são científicos. Nada de gastar dinheiro com essa parte inconsciente.
vamos gastar esforços humanos, logísticos, financeiros com o estudo da mente consciente. Certo? O que isso significa? Muitas coisas. Significa que nós vamos ter a primeira definição, né, ou, vamos dizer assim, é a primeira definição oficial de objeto da psicologia. O objeto da psicologia não é o comportamento. O objeto da psicologia não é o inconsciente. O objeto da psicologia é a mente consciente. Isso vai mudar ao longo da história da psicologia, mas essa é a primeira definição de objeto psicológico. Mente consciente. Então, o que a gente está medindo? Nós estamos medindo características individuais. O que significa o seguinte, que a psicologia social, para o Wundt, é a somatória das psicologias individuais. Vocês lembram de uma primeira ou de uma outra definição de psicologia social do Gustave Le Bon, que dizia que a psicologia social é o estudo das desordens, né, sociais promovidas pelos grupos? Essa é uma definição. A definição do Wundt ou seja, vamos dizer assim, a psicologia social para o Le Bon, ela é uma coletividade, é a mente coletiva. A psicologia social para o Wundt é a soma das individualidades. Então o Wundt, ele está quase que se filiando à tradição individualista da psicologia social. E nesse momento da sua obra ele é extremamente individualista. Então a psicologia social não existe para o Wundt. O que existe são psicologias individuais. Ora, onde a gente escuta muito esse discurso de que não existe sociedade, não existe âmbito social, existem indivíduos com seus problemas e com suas questões e com suas características? Na tradição norte-americana. Como a gente viu, né, Darwin, anglo-saxão, migração dessas ideias para o contexto norte-americano devido ao desenvolvimento do capitalismo, inclusive. Não à toa, muitos psicólogos importantíssimos, né, que deixaram um legado gigantesco para a psicologia, como William James, o Stanley Hall, o Cattell, o Edward Titchener, que são os pilares da psicologia moderna junto com o Wundt, estudaram com o Wundt. Foram lá, aprenderam a fazer testes, aprenderam a medir características individuais, voltaram para os seus países de origem, especialmente Inglaterra e Estados Unidos, e foram falar que a psicologia era uma empreitada da leitura ou do estudo científico de traços individuais. É por isso que, em grande parte, a gente entende psicologia como algo só do sujeito, individual, e não dos coletivos. A gente vai desconstruir esse argumento ao longo dessa disciplina. Mas é por isso, uma das razões que isso acontece. Pois bem, durante muita época, muito tempo, o Wundt, então, se preocupava com a medição de características individuais por meio de testes psicológicos específicos para isso, para poder melhor adaptar os sujeitos às exigências dos contextos. Gente, QI. Vamos medir o QI de todo mundo. Por que a gente vai medir o QI de todo mundo? Porque se eu separar os médios dos menos inteligentes dos mais inteligentes, eu posso direcionar a educação para esses grupos. Agora imagina, se tiver tudo misturado, como é que um professor vai dar aula para um cara super inteligente e para uma pessoa que não consegue enxergar a lousa? Então o Wundt tinha esse tipo de preocupação. É melhor a gente distinguir as características para separar as pessoas em ambientes específicos para que elas possam aproveitar de estratégias específicas de adaptação. Só que o Wundt, conforme foi desenvolvendo sua obra, ele começou também a ter outros interesses. Então, além de fazer leitura sobre traços individuais e características individuais das pessoas, ele também começou a se interessar, por exemplo, sobre fenômenos que a gente vai chamar de coletivos. Linguagem, religião, cultura e história. E aí o Wundt, ele ficou curioso, por exemplo, assim, ok, todos os grupos humanos têm gramática e vocabulário. A gente pode até contar o número de palavras de cada um desses grupos. A gente até pode compreender quais são as regras da gramática do português, do alemão, da língua G do Brasil, do japonês. A gente pode estudar os elementos mínimos da gramática desses povos. Mas tem ainda assim
né? Vamos pegar um outro exemplo. A gente pode ver como brasileiro, ou qual é o limiar auditivo do brasileiro e comparar com o limiar auditivo do japonês. Só que tem outros fenômenos que passam por essas populações que não diz respeito só à intensidade do estímulo. Ele vai dizer respeito a outros âmbitos. Por exemplo, talvez você disser um palavrão bem baixinho numa sociedade, para um determinado grupo, esse palavrão, mesmo que dito baixinho, ele vai causar um impacto muito maior do que uma palavra gritada num alto-falante, uma palavra qualquer. Então, por exemplo, se eu passar com um caminhão de som gritando maçã, maçã, vendemos maçã, a partir de um dado momento, quando estiver muito alto, isso vai criar um incômodo. Então a gente pode medir a partir de decibel, criar incômodo. Mas eu posso virar para uma pessoa e fazer uma ofensa muito grande, baixinho no ouvido dessa pessoa e falar assim, bolsonarista. E isso pode ser, esse baixinho pode criar um alarde para essa pessoa. Veja, o que o Wundt está querendo dizer é que existem fenômenos sociais que não estão necessariamente ligados ou que não são correlatos à intensidade da percepção, à intensidade física da percepção, mas sim aos valores, aos valores inseridos nos conteúdos dessas palavras ou dessas percepções. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então eu posso dizer para alguém baixinho o xingamento e isso ofender a pessoa, e numa outra cultura isso não ofende. E eu posso pegar o mesmo estímulo, por exemplo, a cor vermelha, que numa cultura pode causar determinadas manifestações e em outra cultura não causar determinadas manifestações. Então, por exemplo, para alguns povos, se você mostrar uma bandeira branca, isso significa paz. Então a pessoa não vai atirar em você. Em outras situações, em outras comunidades, se você mostrar uma bandeira branca, ninguém vai entender o que é aquilo e vão continuar atirando em você. Então o Wundt vai dizer que apesar da psicologia fisiológica ser importante e dever receber a maciça parte dos recursos, há fenômenos sociais que passam pelas valorizações dos conteúdos que os objetos ou que os próprios estímulos portam. Nós estamos falando, segundo Wundt, de uma outra dimensão que não é a dimensão da quantidade de excitação que os fenômenos e as percepções nos causam, que os estímulos causam para as nossas sensações e percepções. Nós estamos falando das valorizações afetivas dos conteúdos desses fenômenos. Então nós não estamos falando de coisas que podem ser quantificadas. Nós estamos falando de valores. Valores que são decididos por uma cultura. Então, por exemplo, eu posso medir quantas vezes uma pessoa vai à igreja. Eu posso medir quantas vezes uma pessoa fala Deus na sua fala. Mas o que Deus significa para essa pessoa? E será que numa comunidade... Será que o Deus que uma pessoa que vai no candomblé se refere é o mesmo Deus que uma pessoa que vai numa religião espírita se refere? É o mesmo Deus que um muçulmano se refere? Então, além de saber sobre a percepção individual dos sujeitos, nós temos que conhecer, porque existe essa dimensão dos valores que balizam as condutas dos sujeitos nas suas comunidades. Para essa segunda parte do seu empreendimento teórico, que vai se preocupar sobre valores que organizam a vida coletiva, o Wundt vai dar o nome de Völkerpsychologie, né? Völker, povo, Psychologie, psicologia. Psicologia dos povos, ou psicologia das culturas. Vejam bem, o Wundt tem o benefício e a sapiência de colocar a flexão no plural, psicologia dos povos, psicologia das culturas. Por quê? Porque mesmo que as culturas, quaisquer que sejam, falem sobre Deus, as imagens, as características, os valores, a relação que cada cultura tece com Deus
é diferente. A mesma coisa com o amor. Eu posso medir das pessoas assim, você está amando? Ah, estou. Por que você está amando? Ah, porque eu suo, meu coração bate mais forte, eu fico nervoso. Eu posso medir essas características, né? Eu posso fazer a psicologia fisiológica, mas eu posso perguntar para a pessoa, por que você está amando? Ah, é porque ele é tão fofo, ele é tão bonito, ele abre a porta do carro para mim, ele mandou um meme de foguinho, meme não, né? Um emoji de foguinho. E numa outra cultura a pessoa pode falar assim, ele me ama porque ele me trouxe uma galinha, né? Ele me ama porque ele, sei lá, me deu orgasmos múltiplos. Ou seja, você pode medir as características individuais que supostamente dizem do amor, mas cada cultura vai dizer ou vai valorizar o amor de forma distinta. O que significa, então, que os valores não são universais. Os valores são culturalmente impostos. Por isso que nós temos psicologia dos povos. Eu queria ler uma frase aqui que está no texto do Robert Farr para falar da Volcker Psychology para vocês. Abre aspas. A Volcker Psychology refere-se àqueles produtos mentais que são criados por uma comunidade humana e são, por conseguinte, inexplicáveis meramente em termos da consciência individual, pois eles pressupõem uma ação recíproca de muitos. Então vejam o que o Wundt está dizendo. O Wundt vai dizer que existe uma esfera da afetividade humana, da subjetividade humana, que pode ser medida com instrumentos de testagem laboratoriais desenvolvidos pela psicologia ou por outras ciências que vão dizer das características próprias de cada sujeito. Isso é possível, psicologia individualista. Mas, de outro lado, existem fenômenos que não podem ser resumidos à psicologia individual, porque eles dependem da relação de cada indivíduo com seu grupo social. Volcker Psychology. Então a psicologia se preocupa com a mente individual e se preocupa com os fenômenos grupais. Eles estão juntos. Isso é o estudo da psicologia. O fato é que nós temos que ter um instrumento próprio para medir as características individuais, testes, estatística, matemática, e outros instrumentos para aferir as características coletivas, entrevistas, observações, autorrelatos. Então nós temos dois instrumentos para medir duas esferas do mesmo sujeito. Só que as duas esferas compõem o sujeito. Essa é a proposta wundtiana. Por isso que ela é uma tentativa, como eu disse lá na aula passada, a tradição alemã é uma tentativa de juntar o individualismo inglês com a sociologia ou a coletividade francesa e tornar uma relação complexa. Vejam, essa é a proposta do Wundt. Psicologia fisiológica, Volcker Psychology, cada uma com o seu instrumento, cada uma tentando pegar, medir, aferir aspectos diferentes do mesmo indivíduo, da mesma subjetividade. Depende do que você quer medir. Ora, o problema é que quando Wundt foi traduzido para o inglês, quem que lê alemão? Quem que lia alemão no século XIX? Ninguém lia alemão, só os alemães, e os austríacos e alguns poloneses. A língua naquela época era o inglês, não por causa dos Estados Unidos, por causa da Inglaterra. Então o Wundt teve que ser traduzido para o inglês. E quando ele foi traduzido para o inglês, foi uma sofrência. Uma sofrência porque traduziram muito mal e fizeram uma corrupção de todas as ideias do Wundt. Aí, isso levou a um questionamento. Será que esse cara é sério? Será que esse cara deve ser levado a sério? Não vamos levar esse cara a sério. As pessoas, por uma má tradução da sua obra, por uma má compreensão resultante dessa má tradução, as pessoas não entenderam essas relações finas, porém complexas, entre psicologia individual e psicologia coletiva, e Volcker Psychology, e pararam de ler Wundt. Falaram, esse cara não deve ser levado a sério. Porque agora nos Estados Unidos, na mesma época,
nós temos uma psicologia muito séria. Na década de 20, nós temos o behaviorismo. O que é o behaviorismo? Nós vamos ler mente, nós não vamos aferir mente, nós não vamos aferir o inconsciente, nós vamos medir o que a gente pode ver, né? Porque lembra daquilo que eu estava falando para vocês? Quando o sujeito faz um movimento de introspecção, ele pode falar a verdade ou ele pode mentir. E se ele estiver mentindo, que garantia que você tem que a produção do seu conhecimento sobre o sujeito é verídica? Então, a gente não pode ficar à mercê, segundo os norte-americanos, que leram Wundt muito mal, daquilo que o sujeito pensa sobre as suas experiências. Nós podemos medir só uma coisa da qual nós temos certeza absoluta, aquilo que vemos. Né? Tipo, é São Tomé, né? Que só acredita no que vê. Então a gente vai medir aquilo que a gente pode ver, o comportamento. A gente não vai medir mais o autorrelato, a autoexperiência, a introspecção. Nós vamos medir o comportamento observável. Resumo, o Wundt funda a psicologia científica moderna, medindo características individuais e depois propondo uma forma da gente conhecer a psicologia coletiva. Só que o jeito pelo qual ele pretende medir a psicologia individual cai em descrédito, porque os sujeitos podem mentir a partir da introspecção. O que faz com que o wundtianismo caia, vamos dizer assim, caia de moda, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, pouco ou logo depois que ele faz a sua proposta. E aí o behaviorismo aparece como grande ciência da explicação científica. Porque se o sujeito levanta a mão, né, se o rato pressiona a barra, você pode contar, queira o rato ou não, queira goste ou não o rato disso. Né? Você pode contar quantas vezes o sujeito coça o nariz. Saiba o sujeito que está coçando o nariz fazendo isso de propósito ou não. Você pode contar. Então o Wundt vai acabar caindo no esquecimento. Mas ele é muito importante para a psicologia, porque ele é o primeiro que vai propor a ciência na psicologia e também vai ser o primeiro que vai falar que nós temos culturas que não são hierarquizadas, que nem o Spencer dizia, mas sim que elas são relativas com os seus valores e é papel do psicólogo compreender cada um desses valores para cada uma das suas culturas. Coisa que o Wundt não criou sozinho, porque ele aprende isso com a etnografia inglesa do mesmo período histórico. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a terceira grande influência alemã, austro-húngara para a psicologia social. Se tivermos o marxismo com o materialismo, se tivermos a psicologia wundtiana com a Völkerpsychologie, a gente vai falar dos aspectos sociais da psicanálise freudiana.